Meus amigos, eu vou dar sequência falando do futebol de Campo Formoso. Eu peço um pouco da paciência, mas assim, porque algumas pessoas me encontraram na rua, pediram para contar a história de determinado time, vai chegar o momento. Até porque o momento não dá para mim estar correndo tanto para pegar as histórias daqui, mas vamos chegar a esse ponto. Vamos voltar ao Campo Formoso, porque hoje eu quero falar de um time, de um clássico regional que não é de Campo Formoso. Eu me criei, eu cresci ouvindo falar da Carnaíba e falar do Esmeralda, dos grandes jogos do time da Esmeralda, do timaço que o Esmeralda tinha. E aí eu vim descobrir algumas curiosidades sobre a questão do time do Esmeralda. Mas não sabia que existia um rival. Criou-se na Carnaíba, através de um gaúcho que morava na Carnaíba, que veio para Carnaíba e morava lá, e tinha uma boa condição financeira, fundou um time do Esmeralda já bem, né, já grande, já famoso, criou-se um time do Internacional para rivalizar com o time do Esmeralda. E aí, no meio dessa rivalidade, coisas boas aconteceram, grandes jogos aconteceram na Carnaíba. E o time, mas eu queria lembrar que o time do Esmeralda era tão bom que cedia jogador para a seleção de Senhor do Bonfim, ou quase que o time todo ia jogar defendendo a seleção de Bonfim contra grandes times que veio, como Bahia, que vieram jogar em Senhor do Bonfim, e outros times, Galícia, né, que jogou em Senhor do Bonfim, e praticamente os jogadores eram do Esmeralda. E o Esmeralda, dentro da Carnaíba, o Esmeralda só perdia para o Carranca de Juazeiro. O Carranca era um time semiprofissional. E dentro da Carnaíba, só o Carranca às vezes conseguia ganhar do Esmeralda. Então, dentro dessa rivalidade, existia muito investimento financeiro. Jogadores, né? Jogadores ganhavam para jogar. E assim, às vezes o cara jogava um ano pelo Esmeralda, no outro ano o Internacional deu mais dinheiro, o cara foi para lá. Não tinha um salário fixo, mas tinha ganho por jogo, você ganha quanto lá? Ganho tanto, vou dar o dobro, e por aí vai. Existia negociação mesmo, o dinheiro corria mesmo naqueles jogos, e as apostas também. E o time do Internacional, quando era jogo normal, o time do Internacional tinha o seu time certinho. Tinha o seu time que jogava com qualquer outro lá dentro. Independente de ganhar ou perder, mas quando ia jogar com o Esmeralda, o time do Internacional ia buscar jogadores fora, fortalecia seu time para jogar contra o Esmeralda, porque só assim para fazer frente. Então o Esmeralda já tinha seu conjunto, era sempre o mesmo time, praticamente o mesmo time. O Internacional não. Em clássico contra o Esmeralda sempre estava alternando com jogadores diferentes. E interessante também que o dinheiro corria tanto que tinha os bichos depois do jogo. Mas antes, jogadores já recebiam. E às vezes na correria, os jogadores botavam o dinheiro no meião. O dinheiro dentro do meião. E jogavam com aquele dinheiro no meião. Você vê como era. E depois tinha o bicho de quem vencia. Mas tinha uma coisa interessante entre os dois, que quando o Internacional ia fazer um amistoso na Carnaíba, quem marcou primeiro o jogo? O Internacional marcou na segunda-feira um amistoso com o time X. Então o Esmeralda já ia procurar o adversário fora, ia jogar fora, porque tinha direito ao mando de campo. As diretorias se respeitavam, existia esse respeito. Mas criou-se uma rivalidade grande, porque tinha gente que não gostava do Esmeralda. E passou a gostar, a simpatizar com o Internacional por ser um time aparentemente mais fraco. E num desses jogos aconteceu um fato bem interessante. Bem interessante. O time do Esmeralda estava ganhando de 1 a 0
E aos 38, por aí do segundo tempo, adrenalina a mil, o zagueiro Roberto Batata e o Claudinho tiveram um choque. E quando, na hora do choque, o Claudinho caiu. E assim que o Claudinho caiu, o Roberto foi e pisou. O Roberto Batata foi e pisou na cabeça do Claudinho. Assim que ele pisou, pessoas que estavam lá me contaram, assim que ele pisou no Claudinho, a torcida do Esmeralda saiu para invadir o campo. Automaticamente, mas pareceu uma coisa por telepatia, automaticamente. Quando uma torcida, a torcida do Esmeralda ia entrando em campo, a do Internacional veio do outro lado. Tornou-se uma briga generalizada, que com pouco tempo as pessoas conseguiram conter aquela briga e o jogo até que voltou ao normal e acabou que o Esmeralda ganhou de 1-0. Mas houve esse fato, essa briga entre as duas torcidas, assim, que parecia coisa de cinema. Aquela muvuca vindo assim de vez das duas e se encontrando no meio de campo. Então disse que foi uma coisa impressionante. Ninguém queria perder, porque era muita aposta, era muito dinheiro. E era de jogos difíceis, porque como eu falei, o Esmeralda era um time imbatível lá dentro. Mas só que o Internacional reforçava com jogadores de peso que trazia de fora. E aí o Esmeralda não tinha tanta facilidade, não era jogos fáceis para o Esmeralda. Por isso que nesse jogo, que foi 1-0 para o Esmeralda, houve essa briga, essa confusão generalizada. Mas fica aí o fato, fica aí a história dessa briga, né? E fica um pouco do histórico da equipe do Esmeralda que eu ouvi tanto falar e do Internacional que eu vim conhecer depois. E é isso, faz parte do nosso futebol, até porque está perto de Campo Formoso, está dentro da nossa cidade. E breve nós voltaremos para contar uma história interessante sobre clássicos em Campo Formoso, grandes jogos aqui em Campo Formoso.